Olá, pessoal. Dando continuidade à aula dessa semana, eu vou falar um pouco agora sobre o texto mesmo, né? Quais são os textos que vocês precisam apresentar aí, tanto nessa disciplina, que é o projeto, né? Como na disciplina de TCC, que é o trabalho final que vocês precisam entregar do curso aí como um todo, né? Então, falando do TCC, ele é um relatório final, né, com um trabalho completo realizado ao final do curso de graduação para obtenção do título correspondente aí, né? Então, engenharia mecânica, vocês vão ter o título de engenheiro mecânico, certo? E esse o nosso curso, né, ele prevê o TCC. A maioria dos cursos de graduação aí prevêem o TCC. E para isso você precisa demonstrar, né, toda uma capacidade da sistematização crítica de conhecimento sobre um tema específico. E esse tema, né, ele tem que ser abrangente e suficiente para vocês, né, colocarem uma aplicação dos conhecimentos que vocês tiveram ao longo do curso para uma investigação científica, né, e ou tecnológica, ok? Então, vocês vão ter que, eu já falei isso, né, várias vezes, mas é interessante que vocês resgatem isso, porque qual é a área que vocês têm interesse, né, e aí vocês vão atrás para poder decidir qual tema estudar. E a gente falou aí de artigo já, né, a monografia ele é um texto maior do que o artigo, né? O artigo científico ele é bem conciso, né? A monografia ou o TCC, né, no caso, é, ele é bem mais extenso, né? Bem mais detalhado. Vocês têm que justificar muito bem as suas escolhas, né? É, descrever muito bem, porque ele precisa ser reproduzível. Quando você entrega o TCC, espera-se que quem leia ele vai entender tudo que você fez detalhadamente e pode reproduzir ele, ok? Geralmente ele vai apresentar essa estrutura aqui, né? Ela não precisa seguir exatamente essa estrutura por capítulos, tá? A gente vai ter então, ó, alguns elementos pré-textuais que eu já vou falar daqui a pouco. A gente tem alguns elementos que são obrigatórios e outros são opcionais, tá? Aí vai vir a introdução. Aí nessa introdução a gente tem motivação, justificativa, tem os objetivos. Então é importante que isso esteja. Você pode dividir por sessões, né? É interessante que o objetivo seja uma sessão à parte, mas que a introdução ela pode estar ali misturando, né, a motivação com as justificativas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Na revisão bibliográfica, ela é um capítulo, né, não só um, você depende, né, do tema que você está estudando, porque se é um tema muito extenso, às vezes você pode dividir a sua revisão em 2 capítulos, né? Mas geralmente é um capítulo só em que você vai descrever muito bem alguns conceitos base ali para que o leitor entenda todo o desenvolvimento. Então veja que no desenvolvimento vai ter os capítulos, né, necessários para explicar toda a metodologia, né, quais são os passos que você fez. Então, aqui eu estou falando já do texto que foi pronto, né? Então, está vendo que eu estou falando do passado, né? A gente vai falar um pouco disso também. E as conclusões é um capítulo final, né, que geralmente tem dois ou três páginas ali, 2 ou 3 páginas, né, e que você vai discutir, né, vai amarrar com os seus objetivos, com a introdução, com o desenvolvimento, pode falar de trabalhos futuros, pode falar, né, de dificuldades que você teve para desenvolver o projeto. Então, as conclusões elas abordam várias coisas, né? Todas as suas conclusões de dificuldades, de coisas que corroboraram com a sua pergunta científica, né? Com a sua hipótese, com os objetivos que você escreveu lá no começo, tá? Então, a conclusão ela tem que fazer esses links. A gente vai falar mais sobre isso ao longo aí da aula e da disciplina, tá? E aí tem os elementos pós-textuais, que são anexos, apêndices, que precisam estar lá. E também, né, tem as referências. As referências são obrigatórias. Os apêndices, anexos são opcionais, tá?
Então, aqui eu peguei desse link, né, é um site, né, que tinha essa imagem aqui da ABNT que explica muito bem, né, o que precisa ter. Tem uma parte externa, que é a capa, que ela precisa seguir um padrão do curso, tá? Então, esse padrão da capa ela é definida pela biblioteca. Tem a lombada, que é uma opcional ali, né? Então, aqui tem os elementos pré-textuais, que são vários. Então, alguns são obrigatórios e outros não, ok? Então, veja que a folha de rosto é obrigatória, a folha de aprovação, depois que passa, né, pela banca, você tem que incluir essa folha de aprovação, tá? Tem os resumos, né? Então, tem o resumo em português e o resumo em inglês. E aí tem algumas outras que são opcionais, né, que é a lista de ilustração, tabelas, mas geralmente a lista de ilustrações, né, que é a lista de figuras que a gente fala, é interessante colocar, né? Dificilmente a gente deixa de colocar essa, né, a lista de ilustrações e de tabelas, né? Ela é opcional quando você tem poucas, né? Então, se você tem até 3, ela é opcional. Mas se você tem mais do que 3, é importante colocar, tá? E aí, as outras ali realmente são opcionais até o sumário que é obrigatório. Então, o sumário tem que ser obrigatório. Lá no Moodle e na biblioteca também, né, tem um link de um modelo em Word que vocês podem utilizar, né, mas eu também pedi para o Cícero, que é o monitor, fazer, né, um template aí completo com todas esses elementos aí que vocês podem utilizar, né? Aí os elementos textuais mesmo é o que vocês vão realmente escrever, né? Que tem todo o texto mesmo do TCC, que como eu disse, né? Que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? É uma estrutura indicada, mas vocês podem fazer vários capítulos ali, né? Vai ter bem diversificado do jeito que você quiser. E as referências elas são obrigatórias, né? Não tem como a gente fugir, que é o elemento pós-textual obrigatório. E aí depois a gente tem alguns outros que são opcionais, tá? Tem algumas recomendações que vocês precisam seguir na hora de você fazer o texto do TCC, né? Então, como eu falei, a introdução e a conclusão elas devem ser coerentes e ter uma ligação direta. Não adianta você escrever uma conclusão com coisas que você não introduziu ali, né? Você não colocou um objetivo, você não colocou uma motivação, né? Qual que é a conclusão que você tem a partir dessa introdução, tá? Então, o objetivo que você escreve lá na introdução, ele precisa ser apresentado como um comentário conclusivo lá na sua conclusão, no seu capítulo de conclusão, ok? Precisa ter esse link, porque senão você não respondeu o seu objetivo, né? Você não fechou o objetivo, certo? Então precisa ter esse fechamento. As conclusões também elas são consequências das avaliações que você fez no desenvolvimento, na sua metodologia, né? Então, se aquele método você fez alguma coisa com ele, né? Então, aquela modificação, você tem que concluir que essa modificação teve tal impacto e tudo mais, né? Então, as conclusões elas conversam tanto com os objetivos, né? Tanto quanto com essas avaliações dos resultados ali do desenvolvimento. É importante tudo isso estar muito bem casado. É interessante, então essa disciplina ela é importante, né, para você aproveitar os textos, né? Eu comentei isso na aula passada, na aula síncrona, né, que você pode reaproveitar o texto que você for escrever aqui nesse projeto. Mas tem que se atentar às mudanças do tempo verbal, né? O trabalho que você vai escrever aqui nessa disciplina, que é o projeto, é um trabalho a ser feito, né? Então, vai ser futuro o tempo verbal que você vai utilizar. Já no texto do TCC, vai ser um texto para o passado, né? Você já desenvolveu, você fez o trabalho. Então, é importante ter essa consistência. A revisão bibliográfica deve apresentar conceitos que são necessários para a compreensão do desenvolvimento, né? Eu comentei isso lá no slide anterior.
né? Além de trabalhos relacionados que você pode utilizar para comparação e para justificar por que você está fazendo isso, né? Que tais trabalhos não fizeram o que você fez, tá? Então, no exemplo que eu dei lá da catapulta, ele fez uma revisão bibliográfica que não apresentou os conceitos necessários para a compreensão do desenvolvimento. Tanto é que ele fez errado, né? Ele não seguiu uma comparação, ele não seguiu técnicas já existentes. Então é importante que essa escrita que você faz aí da revisão bibliográfica e também, né, todo o conhecimento que você estuda esteja relacionada com o desenvolvimento que você fez aí do TCC, tá? Agora, então, falando do projeto de pesquisa que vocês têm que desenvolver na disciplina, tem como finalidade antever, né, e metodizar as etapas operacionais do trabalho técnico ou de pesquisa. Então, justamente, vocês já vão fazer um estudo prévio, vocês vão pensar, olha, nessa etapa eu vou fazer tal coisa, nessa etapa eu vou fazer tal coisa. Então, vocês já fazem também um cronograma, né? Então, é importante deixar isso bem claro no seu projeto, até para você ter esse acompanhamento, tá? Permite que a avaliação da pesquisa, né, que você está fazendo seja avaliado aí, permite que esse projeto, né, seja avaliado pela comunidade para se obter aprovação para sua execução. Então, no caso, né, eu vou corrigir e o professor orientador vai corrigir o que você fez. Então, a gente vai dizer para você se ele faz sentido ou não, né? Você vai poder, né, ter um feedback nosso para melhorar o seu projeto e aí sim executar muito bem o seu TCC. Então, é importante deixar claro o objetivo do trabalho nessa proposta, né, no projeto, e como o objetivo vai ser alcançado. Então, todos os passos, né, os métodos, então, algoritmos que você vai utilizar, materiais, você vai construir alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, né? Não adianta você querer fazer uma máquina super gigantesca se você não vai ter o dinheiro para comprar, né? Se ninguém vai conseguir te dar os equipamentos necessários. Então, é por isso que o projeto de pesquisa é importante. Deve, então, contemplar as respostas para algumas dessas perguntas aqui, né? Você pode pensar em outras aí que você acha que seja necessário colocar no seu projeto, né? Então, o que será pesquisado? Então, realmente o tema que vai ser pesquisado. Por que se deseja fazer essa pesquisa? Então, aí já entra o estudo que você faz da revisão bibliográfica e demonstrar que esses trabalhos relacionados, eles não fazem o que você propõe nesse projeto, né? E também você pode demonstrar o porquê que ele é interessante no impacto aí na comunidade científica ou técnica, né, para uma indústria. Então, às vezes, você querer construir uma máquina que vai ser interessante para uma empresa que você trabalha, né? Tudo bem, pode ser também o porquê de que você deseja fazer essa pesquisa, tá? Como será realizada a pesquisa? É toda essa metodologia que eu falo sempre, né? Então tenho falado que são todas as atividades que vão acontecer, quais são os materiais a serem comprados, que serão necessários, se eles já existem, né? Quais os recursos serão necessários para sua execução, certo? Quanto tempo vai se levar para executá-lo? Então, nesse projeto de pesquisa a gente faz um cronograma, tá? Você pode fazer o cronograma de 1 ano ou de 6 meses, né? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Porque, assim, se você já está desenvolvendo, você pode considerar o seu tempo, né, de 1 ano aí para desenvolver, considerando já a partir agora de agosto. Se você vai desenvolver ele a partir, né, do ano que vem, então você põe um cronograma de 6 meses. Isso vai caber a você, né, como você já conversou com o seu orientador. Quais serão as consequências uma vez que essa pesquisa seja executada? A gente vai falar aí de resultados esperados, tá? Então, o que você espera conseguir com isso, né? Você vai construir uma máquina que faz sorvete, né? Então, você espera que ela faça sorvete de 3 sabores, consiga tirar, sei lá, uma bola por vez, né? Então, você vai descrever muito bem quais são as consequências aí, tá? Da sua pesquisa, do seu projeto, enfim.
E o projeto de pesquisa, ele também tem aí uma estrutura a ser seguida, tá? Mas que pode ser um pouco mais flexível. A gente tem lá um template também, ele tem alguns elementos pré-textuais, como a capa, sumário, lista de figuras, né? A introdução, a revisão bibliográfica, a metodologia, resultados esperados, considerações finais e os elementos pós-textuais. Os pós-textuais, mesma coisa, né? Referência e os anexos, caso você precisa colocar. A introdução, então, ela vai ter essa motivação e a justificativa do projeto, tá? Os objetivos, no projeto de pesquisa, você pode colocar ele dentro da introdução ou como um capítulo à parte, tá? Então, isso vai depender do que você quiser no projeto de pesquisa. Porque aí, aqui no objetivo, você pode descrever um pouco melhor, né? Pode justificar um pouco melhor nesse capítulo de objetivos. A gente vai falar um pouco também de objetivo geral e específico, tá? Então, por isso que acaba sendo um pouco mais elaborado mesmo. Revisão bibliográfica, então vai ter um capítulo lá com alguns conceitos, né? A metodologia, o que você pretende fazer, quais os algoritmos, materiais, né? Vai precisar de computador, o que vai precisar, né? E quais são as suas ideias, os conceitos gerais aí para que você obtenha alguns resultados que são os resultados esperados. Então, aí você vai prever, né? E muitas vezes esses resultados esperados são linkados com os objetivos. Então, o objetivo tal, você prevê que você vai conseguir atingir aquele objetivo de tal e tal maneira, né? Demonstrando tal coisa. As considerações finais, você pode já pensar quais dificuldades vão surgir, né? O que você espera concluir. Então, você pode fazer ou não as considerações finais, tá? Isso vai depender do seu estilo de escrita, porque os resultados esperados e as considerações finais, elas são similares aí nesse caso, né? Mas você pode colocar uma coisa à parte, né, como um capítulo à parte, para discutir alguma coisa que você considera, né, porque a gente não tem conclusão, né, o projeto de pesquisa não é uma conclusão, mas você pode fechar ali o seu texto, né, de uma maneira que você consiga linkar aí tudo que você escreveu, tá? Então a gente vai ter esses templates lá também, vocês podem utilizar e vai ser o que vocês vão utilizar também para fazer as entregas, né, dos trabalhos aí nos próximos meses, tá? Então até o próximo vídeo, gente. Abraço.